Boazinha, educada, discreta, sempre sorrindo. Quantas vezes esses adjetivos foram usados para te elogiar? E quantas vezes você engoliu a dor, o cansaço e a raiva só para continuar sendo aquela que não dá trabalho, aquela que sempre é elogiada? Talvez ninguém tenha te dito, mas eu vou te dizer: você está se sabotando. E isso tem nome, tem origem e o melhor, tem cura. A mulher boazinha, ela foi moldada para ser boazinha desde a infância. Ela não nasceu assim. Desde pequena, as meninas são elogiadas por serem calmas, quietas, obedientes e sorridentes. Quando uma menina cede um brinquedo ou obedece sem questionar, sorri quando está desconfortável, ela costuma ouvir: "Isso sim é uma mocinha educada." Esse reforço positivo ensina que ser agradável e passiva gera aceitação. Enquanto isso, os meninos geralmente são incentivados a explorar, a desafiar, a liderar mesmo quando fazem bagunça. Em vez de serem ensinadas a lidar com a raiva, com a frustração ou com a tristeza, meninas são ensinadas a reprimir estes sentimentos para manter a harmonia. Com o tempo, ela aprende que expressar o que sente é perigoso, porque pode ser rejeitada, criticada ou até mesmo rotulada de difícil. Quem nunca ouviu a clássica frase: "Se você continuar desse jeito, com essa atitude, vai acabar ficando sozinha"? Bom, com o tempo, essa menina se sente pequena, esquecida e sufocada pela obrigação de agradar. Muitas meninas são colocadas no papel de cuidadoras desde cedo. Quantas meninas não são colocadas ou até mesmo colocadas diretamente para cuidar dos irmãos mais novos ou dos primos? Elas aprendem que o bem-estar dos outros é mais importante que o próprio bem-estar. Elas aprendem que o valor delas está no quanto conseguem servir e não no quanto conseguem ser. Desde cedo, a ameaça da rejeição social é usada para moldar o comportamento feminino. A ideia de que meninas difíceis ficam sozinhas cria um medo profundo. Se eu for verdadeira demais, posso ser excluída? Isso gera tendências de se adaptar, se calar e fingir mesmo quando está desconfortável. Essa formação da boazinha não nasce do instinto, ela é aprendida e por isso pode ser questionada, desconstruída e substituída por uma nova versão, a mulher consciente, inteira, firme e livre. A verdade é que ser boazinha não é uma virtude, é uma armadilha aprendida. É um comportamento condicionado que nasce do medo de ser rejeitada, criticada ou deixada de lado. Mas isso pode e deve ser questionado, porque, como mostram os autores que vamos explorar agora, esse comportamento custa caro demais, ele te afasta da sua própria vida. Robin Norwood, em Mulheres que Amam Demais, nos mostram que mulheres confundem amor com sacrifício. Elas acreditam que precisam tolerar tudo, agradar tudo, aguentar tudo e até mesmo consertar os outros para serem amadas. Mas o que ela revela, com histórias reais e dolorosas, é que esse tipo de amor é, na verdade, uma forma de dependência emocional. É quando uma mulher esquece de si na esperança de ser reconhecida pelo outro. Norwood é enfática: o amor verdadeiro não exige autoabandono. Quando você se coloca sempre em último lugar, você está ensinando os outros a fazerem o mesmo com você. Então que entra Brené Brown, com o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Brené mergulha em anos de pesquisa sobre vergonhas e pertencimento e descobriu que muitas mulheres se escondem atrás de um padrão, que é a busca pela perfeição. Elas têm medo de mostrar vulnerabilidade porque acreditam que só serão dignas de amor
se forem boas o suficiente, fortes o suficientes e agradáveis o suficiente. Mas a autora desafia esse mito. A perfeição é uma armadura pesada. Abandoná-la é um ato de coragem. Ser poderosa para Brené começa quando você se permite ser inteira, não impecável. No mundo profissional, Louise Frankel expõe outra faceta do mesmo problema. Em Por que as mulheres boazinhas não enriquecem, ela revela como essas atitudes aparentemente inofensivas sabotam carreiras. Mulheres que não se autopromovem, que não negociam salários, que não falam de suas conquistas por medo de parecerem arrogantes, são esquecidas. Frankel diz algo impactante. Comportamentos ensinados para agradar nos tornam invisíveis. Ser boazinha nesse contexto não te leva ao topo, te tira do jogo. Flip Flippen, em o livro Pare de se sabotar e dê a volta por cima, nos ajuda a entender por que a gente continua se comportando assim, mesmo sabendo que dói. Ele apresenta o conceito de freios emocionais, que são padrões profundos que carregamos desde a infância, como o medo de decepcionar ou o medo de ser rejeitada, de ser vista como egoísta. Esses freios nos impedem de agir com liberdade. Não é a falta de talento que te trava, é o medo que você ainda não enfrentou. E quando finalmente decidimos mudar, vem o pânico. Mas como eu vou dizer não sem parecer má? É aí que entra Christie Brinkley, com o livro Quando Dizer Sim Significa Dizer Não para Si Mesma. Ela mostra que muitas mulheres acreditam que ser assertiva é ser grossa, e não é. Ser assertiva é comunicar com respeito o que você precisa, sente e pensa, sem pisar nos outros, mas também sem deixar ser pisada. Aprender a dizer não é aprender a se respeitar. Juliana Garcia, psicóloga e autora do livro Manual de Boas Maneiras em Psicologia, traz um olhar mais provocador. Ela desmonta com bom humor a figura da mulher polida demais, aquela que engole o que pensa, que finge não se incomodar, que sorri para manter a paz. Segundo ela, essa postura não é elegância, é autonegação disfarçada de gentileza. Não existe empoderamento onde há silêncio. Juliana nos convida a colocar os pés no chão e a própria voz no mundo, sem medo do que os outros vão pensar. E finalmente, Randy Paterson, com o livro O Poder da Assertividade, que mostra o caminho para romper esse ciclo. Porque assertividade não é gritar, não é brigar, é aprender a dizer: eu discordo, eu preciso de tempo, isso me machuca, eu não vou aceitar. Paterson oferece o exercício prático que ajuda a reeducar a linguagem, o corpo e principalmente a forma como você se enxerga, porque no fim, a grande mudança não começa quando você grita com o mundo, ela começa quando você olha para si mesma e decide que merece ser respeitada, inclusive por você. Essa semana, eu recebi a história da Helena, que sempre foi o tipo de mulher que todo mundo amava. No trabalho, ela fazia hora extra sem reclamar. No almoço de família, lavava a louça sozinha, enquanto os outros riam e aproveitavam o domingo à tarde na sala. Com o parceiro, ela aceitava tudo: os silêncios, a ausência, até as piadas que a diminuíam. Ela era gentil, educada, sempre sorridente, boazinha, uma mulher perfeita, como diziam. E ela acreditava que isso era ser uma mulher de valor, que agradar era amar, que calar era um sinal de maturidade, que ser escolhida dependia do quanto ela se anulasse em silêncio. Mas havia uma coisa que ninguém via. À noite, sozinha, a Helena chorava. Ela chorava porque sentia que, mesmo fazendo tudo certo, ela não era o suficiente.
Chorava porque ninguém perguntava se ela estava bem, apenas se ela podia ajudar. Ela chorava porque se olhava no espelho e via uma mulher cansada, apagada, invisível, mas que ainda forçava um belo sorriso. Até que um dia aconteceu algo nada dramático. Nenhum grito, nenhuma briga, apenas silêncio. Ela estava em uma reunião de trabalho, prestes a aceitar mais uma tarefa que não era dela. E quando o chefe disse: "Você pode assumir isso aqui, como sempre?" Bom, pela primeira vez, ela abriu a boca e disse: "Não, eu não posso, tenho outras prioridades agora." O mundo não explodiu, ninguém caiu da cadeira, mas dentro dela algo rompeu, como se tivesse um vidro trincado e deixado passar uma luz. Naquela noite, ela não chorou, ela respirou fundo, pela primeira vez, sentiu o peso da própria presença. Aos poucos, começou a dizer mais nãos. Começou a dizer o que pensava, mesmo que discordasse. Começou a se ouvir, a se escolher e a se honrar. Alguns estranharam, outros se afastaram, mas os que ficaram começaram a vê-la de verdade. Não como a mulher boazinha que ajuda todos e está sempre disponível, mas como a mulher inteira. Helena ainda é uma mulher gentil, mas agora ela é firme. Ela ainda cuida, mas não carrega sozinha todas as tarefas. Ela ainda ama, mas seu amor próprio é maior. Porque naquele dia, quando disse um simples não, ela não recusou apenas uma tarefa. Ela escolheu ser uma mulher inteira, livre e poderosa. E talvez você seja uma Helena. Talvez você tenha vivido sua vida tentando ser boazinha, a que ninguém pode criticar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não nasceu para ser agradadora de plateia. Você nasceu para ser autora da própria vida. Então, da próxima vez que te perguntarem se você pode, antes de responder, pergunte a si mesmo: isso me serve? Ou só vou me esvaziar? E se a resposta for não, diga com orgulho. Porque você não é boazinha, você é poderosa. Você não nasceu para agradar, você nasceu para viver com autenticidade. Você nasceu para ocupar espaço. E mulheres que ocupam espaço não são boazinhas, são livres, respeitadas, poderosas. Então chega de se calar, chega de se curvar, chega de implorar aceitação. Seja gentil sim, mas seja firme. Seja doce quando quiser, mas sem se abandonar, porque você é o seu maior projeto e hoje é o primeiro dia do resto da sua liberdade. Se essa mensagem mexeu com você, é porque sua força está despertando. Curta esse vídeo, compartilhe com uma mulher que está cansada de se anular. E se você quer ir fundo nessa jornada, os livros que embaraçam essa conversa estão aqui abaixo nos links. Cada um deles tem o poder de virar uma chave em você, como viraram em mim. Agora vá, pare de ser boazinha e aproveite a sua própria vida.